Você vai aprender física, eu garanto. A figura representa um elétron atravessando uma região onde existe um campo elétrico. O elétron entrou nessa região pelo ponto X e saiu pelo ponto Y em trajetória retilínea. Sabendo que na região do campo elétrico a velocidade do elétron aumentou com aceleração constante, o campo elétrico entre os pontos X e Y tem sentido. Atenção e cuidado, olha o que é que diz a questão. Diz que um elétron se move de X para Y. Lembra que a carga do elétron é negativa. Diz mais, diz que a velocidade aumentou, então o elétron foi acelerado de X para Y. O que significa que ele sofreu uma força elétrica F no sentido do seu movimento. Ora, mas como a carga do elétron é negativa, e a gente sabe que força elétrica pode ser obtida pelo produto da carga vezes o campo elétrico. Campo e força são paralelos, mas quando o elétron é quem está aqui no lugar da carga, o sinal que aparece é negativo. Então, força e campo têm sentidos contrários. Se a força apontou para a direita, o campo vai apontar para a esquerda, ou seja, o campo aponta de Y para X. Aí a gente tem aqui, se a força gerou uma aceleração constante, é porque essa força foi constante. Se a força é constante e a carga é a mesma o tempo todo, é porque o campo também é constante. A gente tem um campo elétrico uniforme apontado de Y para X. Aí a alternativa que diz isso para a gente é da letra C, que diz que o campo elétrico tem sentido de Y para X e tem intensidade constante. A alternativa correta, letra C, de coisa fácil, tranquila quando a gente sabe o que fazer. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Os aparelhos de televisão que antecederam a tecnologia atual de LED e LCD utilizavam um tubo de raios catódicos para a produção de imagem. De modo simplificado, esse dispositivo produz uma diferença de potencial da ordem de 25 kV entre pontos distantes de 50 centímetros um do outro. Essa diferença de potencial gera um campo elétrico que acelera elétrons até que estes se choquem com a frente do monitor, produzindo os pontos luminosos que compõem a imagem. Com a simplificação acima, pode-se estimar corretamente que o campo elétrico por onde passa esse feixe de elétrons é... deu o valor de U, deu o valor de D e pede o valor do campo. Lembra que campo, quando a gente tem um campo elétrico uniforme, o módulo do campo vezes a distância entre os pontos de duas equipotenciais diferentes é igual à diferença de potencial. Então a distância D aqui não é entre os pontos, mas entre as equipotenciais. Aí eu tenho E vezes D igual a U, é Du. Cuidado apenas com a unidade, porque no Sistema Internacional de Unidades a gente usa metro e aqui está em centímetro. Aí é só lembrar que centímetro é a centésima parte do metro, ou seja, isso aqui vale metade do metro, que é 50 dividido por 100. Para encontrar o valor de E vezes 0,5 vai ser igual a 25 kV. Quilo é 1000. Então eu posso escrever como 25 vezes 10 a terceira. Ou eu poderia escrever 25.000. Como aqui eu tenho 0,1, para que isso vire 1 e eu tenha 1 vezes E, que é o próprio E que a gente está procurando, eu preciso multiplicar por 2.
Então, ao invés de passar dividindo, eu posso multiplicar os dois membros por 2 e resolvo o meu problema. E vezes 1 é igual a 2 vezes 25, 50 vezes 10 à terceira. Ou, se você preferir, o módulo do campo é 50.000 volts por metro. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C, C de coisa fácil, bem tranquila, aplicação direta na fórmula, só o cuidado aqui com a unidade.